Bom dia a todos. Eu me apresento, vou me apresentar. Meu nome é Chiavelli Placenta Falavigno, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil. E a pesquisa que eu vou apresentar, na verdade, é resultado da minha tese doutoral, que foi defendida na Universidade de São Paulo no passado. E se trata de um estudo a respeito da excessiva complementação do ordenamento penal por regras administrativas, que ocorrem hoje no Brasil, principalmente em 3 searas, que seria no direito penal econômico, no direito penal ambiental e também no direito penal de drogas. O meu trabalho abrangeu não apenas as normas penais em branco, mas outras formas de acessoriedade administrativa do direito penal. Eu vou apresentar aqui algumas partes, porque são 10 minutos e a tese é bastante extensa. Eu até vou publicá-la agora no final do ano. Que seriam, então, não apenas as normas em branco propriamente ditas, mas também o uso de elementos normativos do tipo, a construção de tipos penais abertos ou ainda o uso de acessoriedade do ato, que é quando, dentro da norma penal, se criminaliza o mero descumprimento de um ato administrativo. Vários tribunais constitucionais já se manifestaram a respeito do uso dessas técnicas normativas de reenvio, na Alemanha, na Espanha, no Chile, no Peru, mas no Brasil a gente ainda não teve uma manifestação expressa da nossa Corte Constitucional a respeito da compatibilidade ou não dessa forma de técnica normativa com as garantias materiais e processuais, materiais do direito penal e processuais do processo penal. Da mesma forma, em termos doutrinários, no direito administrativo, nós não temos nenhuma regulação a respeito de quais atos que podem complementar a norma penal. E, na doutrina, à exceção de algumas obras específicas que versam exatamente sobre essa questão da regulação administrativa da norma penal, o que nós tínhamos até então eram apenas definições gerais a respeito do que seria uma norma em branco ou do que seria uma norma complementada, sem que se apresentasse qualquer visão crítica ou limitativa da utilização desse tipo de procedimento normativo. O meu trabalho ele se divide, então, na conceituação, na verificação das causas e das consequências desse fenômeno e depois em algumas propostas para tentar, então, auxiliar na superação dessas consequências nocivas. Dentre as causas dessa deslegalização, que seria dessa regulação penal por meio de atos que não são leis, estaria o fenômeno de expansão do direito penal para diversas áreas que já são reguladas pelo direito administrativo, como é o caso do direito ambiental, principalmente, do direito penal econômico. São áreas que já estavam reguladas por diversas normas administrativas e, dentro do fenômeno de direito penal do risco e da expansão da criminalização, essas áreas passaram, então, a ser criminalizadas e a técnica de criminalização fez uso de conceitos que estavam previamente definidos pelo direito administrativo. Então, essas normas penais acabaram trazendo para dentro do direito penal conceitos que eram construídos apenas administrativamente. Ainda, a criação de novos bens jurídicos, como o meio ambiente, como a saúde pública, que é essa figura que acaba fundamentando toda essa política criminal de drogas que nós temos hoje no Brasil, acabou, então, gerando necessidade de procedimentos normativos que permitissem a fácil alteração do conteúdo da lei, porque esses bens jurídicos eles são bens muito mutáveis, seja por questões naturais, como é o caso do meio ambiente, seja por questões artificiais, como é o caso da economia, ou mesmo o caso das drogas. Então, por uma dificuldade de se alterar a legislação penal pelos seus procedimentos democráticos, de alteração, se utiliza, então, técnicas administrativas para preencher esses tipos penais. E, por fim, a influência estrangeira, principalmente no caso de drogas, quando tem uma influência muito forte da política criminal norte-americana no Brasil e dos tratados que o Brasil assinou e se comprometeu a, então, combater o uso de entorpecentes sem adaptar isso a uma política criminal local.
que é uma das principais causas da nossa superpopulação carcerária, e também, no caso do direito penal econômico, a influência europeia, né, de criminalização de algumas atividades relacionadas à lavagem, que também poderiam acabar acarretando financiamento de terrorismo, acaba levando, então, a uma criminalização expansiva desse setor. Quais seriam os principais problemas dessa deslegalização, ou seja, desse uso do direito administrativo dentro das normas penais de forma excessiva? O desvio da legalidade. Por quê? Porque nós temos uma definição do núcleo de proibição que deixa de ser feito por órgãos do legislativo e passa a ser feito por órgãos do executivo. Isso fica bastante claro na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Muitos dos conceitos dentro dessa lei são conceitos que são criados pelo direito administrativo e são conceitos nucleares para a compreensão do tipo penal e da conduta proibida. Ainda a gente tem uma violação da legalidade na sua vertente taxatividade ou lei certa, porque muitas vezes não se pode compreender qual é o conteúdo proibido pela mera leitura da lei penal. É necessário, então, que se faça referência e que se busque diversas complementações administrativas. Nós temos ainda a ocorrência indiscriminada do erro de proibição e do erro de tipo, porque muitos dos destinatários das normas penais não conseguem ter o pleno acesso a essas regras administrativas que complementam a lei penal. Então, eles não têm o conhecimento de qual é, de fato, o conteúdo proibido. Nós temos ainda a sobreposição de punição, isso principalmente na esfera ambiental, de punição penal e punição administrativa, com incompatibilidades materiais e processuais entre o que seria um direito penal e um direito administrativo sancionador. Por fim, nós temos a perda da efetividade da norma como um todo, com a construção do que nós chamamos de direito penal simbólico, ou seja, um direito penal que não consegue direcionar condutas porque esse direito não é conhecido ou não é compreendido pelos destinatários da norma. Para a superação dessa questão, por fim, nós ainda temos o desvio do bem jurídico tutelado pela norma, ou seja, muitas dessas normas deixam de tutelar o bem jurídico que legitimou a criminalização e passam a tutelar a mera atuação dos órgãos administrativos que deveriam fiscalizar as atividades predatórias. Como forma, então, como propostas de superação dessas questões, eu apresento no meu trabalho basicamente 3 vertentes. A primeira delas passa por um processo de descriminalização de algumas condutas, que seria a efetivação do princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade do direito penal, que devia se restringir, então, apenas às ofensas mais graves. Num segundo momento, dentro dessa mesma proposta, eu proponho o desenvolvimento do que a gente chama de legisprudência ou de política legislativa racional, que seria, então, um pensar de uma política legislativa e de um sistema sancionador integrado, em que o direito administrativo complementasse a norma penal e não gerasse sobreposição de punições. Inclusive, já a decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de que a dupla punição na esfera penal e na esfera do direito administrativo sancionador configuraria sim bis in idem, já que são 2 sanções com finalidade punitiva. No segundo momento, após um processo de descriminalização de algumas condutas, eu proponho, então, um repensar do nosso direito administrativo, para que ele fosse utilizado, melhor utilizado no sancionamento de condutas, mas que também o processo administrativo fosse repensado de forma a que muitas garantias processuais penais também fossem aplicadas no setor administrativo, evitando que ocorresse apenas um deslocamento do campo das arbitrariedades. E, por fim, eu faço algumas propostas, são 8 propostas, de melhor regulação dogmática das técnicas de reenvio e das técnicas... Um minuto, Chiavelli. E das técnicas de assessoriedade administrativa no direito penal, para que essas normas, então, deixassem de violar princípios básicos do direito penal. Em função do tempo, eu não vou falar sobre todas essas propostas administrativas, e já vou, sobre essas propostas dogmáticas, aliás, e já vou passar, então, para algumas conclusões incipientes.
ainda que seja necessário o aprofundamento da matéria ou uma manifestação expressa da Corte Constitucional a respeito dessa técnica normativa, é essencial, em tempos de hipercriminalização, que nós consigamos pensar de forma conjunta o sistema sancionador, fazendo com que sejam respeitadas as garantias de defesa, as garantias materiais e processuais, seja no campo penal, seja no campo administrativo.